Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e que beleza de vídeo, hein? Oitavas de final da Copa do Brasil definidas e vamos falar de todos os confrontos no vídeo de hoje, tá? Quem vai levantar esse caneco maravilhoso do principal campeonato em mata-mata do futebol brasileiro? Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, porque tava todo mundo projetando clássicos. Teremos um clássico estadual, um clássico regional, mas teremos grandíssimos jogos, sem dúvida alguma, nessa fase oitavas de final da Copa do Brasil. Vamos aos duelos então. Atlético Internacional, Atlético Mineiro Internacional, Sport e São Paulo, Atlético Paranaense e Botafogo, Fluminense e Flamengo, tá aí o Fla-Flu, Santos e Bahia, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro e Corinthians, Grêmio e Cruzeiro. Como você já pode perceber, os times em amarelo são os times que jogam as primeiras partidas em casa. Bom, gente, sem dúvida nenhuma, o grande jogo é o Fla-Flu, é o principal confronto dessa fase oitavas de final, mas a gente tem que destacar aqui também Grêmio e Cruzeiro, que apesar de serem dois times que subiram da Série B para a Série A, são os dois maiores vencedores na história da competição, e teremos alguns outros confrontos muito, muito grandes, sem dúvida alguma. Vamos falando confronto a confronto pela ordem que está aqui, e aí a gente tenta destrinchar um pouquinho, pelo menos numa opinião, do que devem ser esses duelos, lembrando aí no meio e no final desse mês de maio, né? As datas base 17 e 31 de maio, então é um mês de maio muito pegado para quem joga Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. Logicamente aqueles que jogam Sul-Americana também vão ter o calendário absolutamente cheio nesse mês de maio. América, Mineiro e Internacional. Eu tenho um pouco de dificuldade para olhar para o time do América, porque perdeu os 3 jogos que fez no Campeonato Brasileiro, mas perdeu os 3 jogos jogando futebol, jogando bem. Pode parecer meio loucura o time ter tomado 9 gols em 3 jogos do Campeonato Brasileiro e eu chegar aqui e falar que o América jogou bem, mas é o que eu acredito. E o Inter, ele é um time muito seguro, ele veio de uma derrota na Copa do Brasil para o CSA que passou nos pênaltis, então eu acho que tem um ligeiro favoritismo para o Internacional aqui, mas da maneira que o América joga, é bom o Inter não dormir no ponto, porque pode ser eliminado aqui para o América, que está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Se olhar a produção dos jogos, é que o Inter ele é um time que sabe jogar de maneira direta, ele sabe se defender e fazer transição rápida quando joga contra uma equipe mais forte. Só que eu não sei se o América vai dar essa possibilidade ao Internacional. Se o América vai querer propor o jogo, como fez no primeiro tempo contra o Fluminense, como fez em boa parte do jogo contra o São Paulo, como fez na última derrota do final de semana também para o Santos. Então é um time que joga futebol, cara. É um time que joga futebol. Inter tem mais qualidade individual e eu vou aqui espalhando os percentuais também. Acho que o Inter é favorito com 60-40. Sport e São Paulo. É sólido o Sport, hein? Sport Clube do Recife é o único time, é o único intruso, né, da Série B ou de divisões inferiores nessa fase das oitavas de final. E pega um São Paulo que eu acho que a gente ainda não tem a noção exatamente do que vai ser ou até do que é com o comando do Dorival Júnior. Eu vejo um confronto bem equilibrado aqui. Eu vou dar um favoritismo pequeno para o São Paulo por se tratar de um time da Série A com talvez mais qualidade individual, tipo um 55-45. Mas o que eu espero do São Paulo é evolução no comando do trabalho do Dorival. Tem recuperado alguns jogadores, mas tem que ver como vai estar fisicamente. O São Paulo está sempre destruído, destroçado fisicamente. E o Sport é um time que é o campeão pernambucano, um time difícil de ser batido, um time que pode ser campeão aí da Copa do Nordeste também. Então, para mim, aqui é um confronto muito parelho. E a gente sempre fala do peso do São Paulo na competição. É o único título grande que o São Paulo não tem. O Sport tem um título de Copa do Brasil. Então é um grande confronto aqui nessa oitavas de final. Atlético Paranaense e Botafogo. E lembrando que quem está à esquerda, quem está em amarelo, vai fazer o primeiro jogo em casa. Então quem está em branco, né, aqui vai definir os confrontos, vai definir o confronto diante do seu torcedor.
Eu prefiro o time do Atlético Paranaense do que o time do Botafogo. Se a gente fizer o recorte apenas do Campeonato Brasileiro, não é só porque o Botafogo é líder, o Atlético decepcionou nos 2 jogos que fez fora de casa contra o Atlético Mineiro. Jogou um pouquinho melhor do que tinha jogado contra o Fluminense. Mas nos 3 jogos do campeonato, o Atlético não repetiu escalação, mexe bastante, tem outros focos, tipo Copa do Brasil teve um jogo dramático contra o CRB, Libertadores da América. Então dá para entender o Atlético, o Furacão ainda não tem engrenado no Brasileirão, e dá para entender também o Botafogo ter se encontrado, o time que ganha os seus jogos sem ter muito a posse. Tem um fator muito interessante, olhando só para o Campeonato Brasileiro, é que o Botafogo ele largou na frente em todos os jogos, e isso não vou dizer que facilitou, mas para o estilo de jogo do Botafogo, que pelo menos o demonstrado nesses primeiros jogos do Brasileiro, de você fazer a transição, de não ter tanto a bola. O Botafogo tem uma média de 30% de posse de bola nos seus jogos no Campeonato Brasileiro. Média muito baixa. Muito baixa, mas interessa, né? Tá ganhando os seus jogos. Mas é difícil entender, porque o Atlético também não é um time que saboreia a posse, né? Que adora ficar com a bola, que quer ficar trocando passes, criando a jogada, construções mais longas. Não, o Atlético Paranaense também faz um jogo de transição rápida, um jogo mais direto. Vamos ver quem é que vai querer o protagonismo da posse de bola, quem é que vai querer ser o agressor por mais minutos nesse duelo. Acho um confronto equilibrado, mas eu coloco aqui até pela maturidade do elenco, um elenco que é atual finalista da Copa Libertadores da América, uns 60-40, flertando com 65-35 para a equipe do Furacão contra o Botafogo. E chegamos ao Fla-Flu. E que Fla-Flu teremos, hein? Que Fla-Flu teremos nas oitavas de final da Copa do Brasil. Ainda reforço que para mim é o melhor elenco do futebol sul-americano. Eu acho que isso vai se perpetuar nessa temporada, independentemente do trabalho do treinador, porque a qualidade está lá. Se o técnico vai conseguir traduzir essa qualidade em um bom time, uma boa organização, é uma outra discussão, mas a qualidade individual o Flamengo tem. E o Fluminense tem também qualidade individual e tem nesse momento um ótimo trabalho coletivo. Não é porque perdeu o jogo para o Fortaleza que eu vou chegar aqui e derramar o copo e dizer que o que o Fluminense faz está errado. O que o Diniz faz não funciona. Pelo contrário, acho que é só uma demonstração do sarrafo que a gente colocou de cobrança em cima das atuações do Fluminense. E aí o Flamengo ainda também tentando construir a sua identidade sob o comando do Jorge Sampaoli. Como os confrontos são agora no mês de maio, ainda acho que vai existir uma vantagem do ponto de vista de coletividade para o Fluminense. Se o confronto fosse daqui 2 meses, mesmo com o trabalho de 1 ano do Diniz e de 2 meses, vamos dizer assim, do Sampaoli, daria já para ter as coisas mais igualadas. Então, se a gente colocar a força coletiva do Fluminense confrontada com a qualidade individual do Flamengo, eu diria que é um confronto bem 50-50. Ah, Luiz, mas o Fluminense tem vencido o Flamengo nos duelos de campeonato carioca, campeonato brasileiro, tem vantagem nas últimas partidas. É verdade. O Fluminense consegue, de alguma forma, mexer, se não só com o emocional, mexer com a forma do Flamengo de jogar. E isso tem sido traduzido em vitórias para o Tricolor, em uma soberania até nos últimos jogos, e culminou com uma goleada histórica, estratosférica de 4-1 na final do Campeonato Carioca, que foi uma das maiores viradas da história desse duelo, a maior virada da história das finais do Campeonato Carioca. Então, esse é um jogo que ele é carregado para agora. Quando analisei o título do Fluminense lá atrás, eu disse que era bem provável que esses times se enfrentassem em competições futuras, não só no Brasileiro. Isso vai acontecer agora na Copa do Brasil. Então, o Flamengo chega mordido pela goleada cachapante que levou no Campeonato Carioca. É o atual campeão da Copa do Brasil. É o time que tem muita qualidade individual, mas que ainda não conseguiu fazer assim o seu melhor sob o comando do Sampaoli. Na derrota contra o Internacional, teve chance até de vencer. No finalzinho do jogo, produziu mais oportunidades, tomou um gol, um golaço do Maurício para resolver a partida. Contra o Flamengo, contra o Botafogo, no Clássico, teve mais a bola, até criou oportunidade, mas achei que fez um jogo pior, por exemplo, do que fez o jogo contra o Inter. Então ainda é necessário descobrir o que é o Flamengo do Sampaoli. O jogo contra o Maringá, para mim, não serve como parâmetro. O surpreendente tinha sido a derrota no jogo da ida. A goleada no jogo da volta não foi um placar elástico, espetacular, mas não surpreendeu ninguém. Então, duelaço, é um grande duelo, 50-50.
Santos e Bahia. Difícil analisar aqui, hein? Aberto pra caramba também. Confronto de duas camisas pesadas. Dois times que venceram aí no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e que eu acho que vão fazer disputa pela mesma coisa ao longo do Campeonato Brasileiro. A luta contra o rebaixamento. Para mim é um confronto muito aberto. Diferentemente do que eu falei de Fluminense e Flamengo, que eu acho que é um 50-50 mais no alto nível, eu vejo Santos e Bahia num 50-50 também, mas pela indefinição de identidade realmente dos dois times. O Bahia fez um bom jogo, um belo jogo contra o Vasco. O Santos, se você for analisar um time que tem o Soteldo, não vai ter o Marcos Leonardo nesses duelos, né? Marcos Leonardo está na seleção sub-20. Então o Marcos Leonardo fica fora desses duelos contra o Bahia, que é um jogador também de uma qualidade ímpar. Mas pode ser aí um confronto bem aberto, nivelado, eu não vou dizer por baixo, por respeito às duas instituições que são muito grandes. Mas se a gente for analisar outros duelos, eu acho que dentre todos que eu falei até agora, esse é o duelo onde a produção de futebol dos dois times tá mais baixa. Talvez Sport e São Paulo, pelo fato do Sport ser um time hoje da Série B que tem um teto mais baixo do que outros que estão aqui, e o São Paulo também ainda não atingiu o seu nível. Então, esses dois confrontos aqui, do ponto de vista de nível de futebol, talvez estejam mais parelhos. E o Santos e o Bahia devem fazer um grande duelo também. Palmeiras e Fortaleza. Estamos falando de dois dos grandes trabalhos do futebol brasileiro quando o assunto é treinador. Palmeiras, do Abel Ferreira, é um time que no mata-mata principalmente é muito mortal, é um time muito consciente do que faz. Então, pensando aqui no duelo com o Fortaleza, que é um time que tem sido muito direto nessa versão 2023 com o Vojvoda, então, especialmente com o Moisés, pega, acelera, tem passes no contra-ataque, aí foi assim com o Pikachu também lá na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é um time que tem, se não tantas maneiras de jogar, mas ele sabe se comportar de acordo também com o adversário, como é o caso do Palmeiras. Então, qual que vai ser a formação do Palmeiras, o jeito do Palmeiras de jogar nesse duelo? O Palmeiras está começando a encontrar agora, depois da volta do Veiga, ou deve começar a encontrar o seu quarteto ideal lá na frente, com Dudu de um lado, espetacular, Arthur do outro, o Rony de centroavante e o Rafael Veiga vindo por trás. Isso com o Menino e Gabriel Menino e o Zé Rafael como volante. Porra, é um timaço, né? É um timaço. Pela qualidade individual, eu coloco o Palmeiras como favorito. Eu coloco aqui 60-40 pro Palmeiras. Mas respeitando demais o que é o trabalho do Fortaleza, o que é a coletividade do time do Juan Pablo Vojvoda e o que pode ser esse Fortaleza que sabe também jogar nos contra-ataques, sabe fazer uma bola longa, sabe fazer um jogo de raspada, como foi, por exemplo, na Copa do Brasil no ano passado contra o Fluminense, que quase levou a vaga no Maracanã com bolas raspadas. Então é um time que fica confortável também mesmo sem ter a bola. E no jogo contra o Fluminense no final de semana agora, na vitória por 4-2, em algum momento o Fluminense tinha, 70-75% de posse de bola. Nesse momento, porque a posse era do Fluminense, o Fortaleza era o melhor time em campo. Era o time que estava mais perto de fazer o gol. Então, acho aqui um belíssimo duelo. Estou bem curioso para ver como taticamente esses dois treinadores vão trabalhar suas equipes para o confronto, porque, repito, o Palmeiras é um camaleão, cara. O Palmeiras é um time que a gente já viu jogando com a bola, mais defensivo, com a bola mais intenso, sem a bola numa transição rápida. É um time que se adapta muito. E o português, o Abel Ferreira, ele é isso mesmo que se chama. Ele é brabíssimo na hora de montar uma estratégia para um jogo de mata-mata. Atlético Mineiro e Corinthians. O que será o Corinthians de Vanderlei Luxemburgo? Essa é a grande pergunta. Eu não sei responder. Eu gravei um vídeo no canal, para quem quiser ver, tá lá o vídeo disponível. Eu tenho expectativa boa de ver o Corinthians do Luxemburgo jogar futebol, porque eu acho que ele tá numa posição agora meio que de tudo ou nada na carreira dele, de fazer o time dele jogar futebol. Eu acho que é o mais importante. É lógico, vencer jogos, isso aí eu não tô discutindo, mas como, a forma, eu acho que vai pesar muito na avaliação do trabalho do Vanderlei Luxemburgo nesse momento no Corinthians. E o Atlético, eu vejo, já discuti com alguns torcedores do Galo, que lógico vão ter opiniões
muito mais precisas do que a minha, porque tem aquela visão do torcedor. Mas eu vejo evolução no trabalho do Tchatcho, do Kudê. O Hulk é um jogador espetacular. O Hulk, se bobear, é o melhor jogador do futebol brasileiro. Se não for o melhor, tá entre os 3, 4, 5 melhores. É um cara que decide jogos como decidiu no final de semana contra o Atlético Paranaense. Ele pega a bola, vai pra cima, vai na força, vai na base da artilharia, cria jogadas. O Paulinho tá precisando retomar o nível, mas é um jogador também absolutamente diferente. As individualidades do Atlético Mineiro, elas são melhores do que as individualidades do Corinthians. Hoje, o Corinthians não tem um time, não tem técnico. O Vanderlei Luxemburgo vai fazer a estreia nessa terça pela Libertadores. Como é que vai ser o time? Eu não faço a mínima ideia. E o Atlético está ganhando a sua identidade. Nas derrotas, por exemplo, contra o Vasco, o time já produziu para pelo menos empatar. Contra o Atlético Paranaense na Copa Libertadores a mesma coisa. Aí não fez um jogo bom contra o Brasil na volta na Copa do Brasil e poderia até ter sido eliminado ali naquele jogo. Então, ainda oscila. São times que oscilam, só que o Corinthians tem oscilado num nível mais baixo, o Atlético tem oscilado num nível um pouquinho mais alto. Eu coloco aqui 65-35 para o Atlético Mineiro contra o Corinthians. E fechando, Grêmio e Cruzeiro se enfrentaram, né? No Campeonato Brasileiro, vitória do Cruzeiro, mas aqui eu acho o seguinte, ainda tô querendo entender exatamente como quer jogar todas as partidas o Pepa, como é o time do Cruzeiro, e o Grêmio tem uma forma de jogar sob o comando do Renato que já é mais conhecida do futebol brasileiro. Apesar de mexer um pouquinho, eu vejo aqui um confronto equilibrado. O Cruzeiro, nesses dois jogos que venceu no Campeonato Brasileiro, irmão, faca nos dentes, time brigador ao extremo, consciente, vamos dizer assim, da sua limitação. E eu acho que se o Grêmio tiver o mesmo nível de intensidade, conseguir encontrar também essa competitividade que o Cruzeiro demonstrou nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tem tudo para ser um belíssimo confronto. Eu coloco aqui 55-45 para o Grêmio, porque eu acho o Grêmio um time mais dotado tecnicamente e individualmente do que o Cruzeiro. Mas eu não tenho convicção de que hoje, enquanto funcionamento de time, o Grêmio esteja tão à frente do Cruzeiro. Acho que estão mais próximos e pelo que as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro demonstraram, vitória do Cruzeiro, por exemplo, contra o Red Bull Bragantino, o Cruzeiro do minuto 1 ao minuto 90 muito mais ligado que o seu adversário. E aí o 3-0 pode ter sido exagerado pelo que era a dinâmica do jogo enquanto tinha 11 contra 11, beleza. Mas o Cruzeiro aplicado 100% do tempo. O Grêmio já contra o Cuiabá venceu o jogo, mas não fez um jogo de dominância, de imposição. Portanto, para mim aqui, um confronto também muito equilibrado. São as oitavas de final da Copa do Brasil. O brasileiro é apaixonado por um torneio de mata-mata. E se o Campeonato Brasileiro está consolidado na sua forma de pontos corridos, o mata-mata ele traz aquela energia cósmica para o nosso meio de semana, traz aquele gostinho de rivalidades que vão se fortalecer ao longo do tempo. E a gente tem aqui Atlético e Corinthians. Já fizeram, grandes jogos, inclusive final. Inclusive final, né? Se não foi final, quartas de final, aquele 2-0, 4-1, enfim. Já fizeram grandes jogos. Grêmio e Cruzeiro, os dois maiores campeões. Palmeiras e Fortaleza, dois trabalhos de treinadores assim espetaculares no futebol brasileiro. Atlético e Botafogo, tem outro elemento aqui também, né? Os dois gramados sintéticos, também vale aqui a gente olhar. O São Paulo nessa busca pelo seu primeiro título de Copa do Brasil, que não deve vir nessa temporada pela força dos outros times, não necessariamente só pela ausência de força do time do São Paulo. E o grande jogo, que é o Fla-Flu, que a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a identidade do Flamengo do Sampaoli e como vai também se desenrolar essas próximas semanas aí do trabalho do Fernando Diniz, com jogos importantíssimos pela Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. O que você pensa de cada duelo? Deixe o seu comentário, coloque aqui nos comentários o seu percentual, quem que você acha que vai passar, quem que você acha que vai cair. E a gente vai analisar os jogos também em vídeos curtos aqui no canal ao longo do desenrolar da Copa do Brasil. Aí sim, valeu, deixa o seu like, se inscreva, até a próxima, tchau!